Fala pessoal, tudo jóia? Tentando conexão aqui de novo, entrando novamente para a gente começar esse projeto nosso aí, a aba School Home, um projeto legal que Deus colocou no nosso coração, para a gente poder estar compartilhando com os irmãos aí. Então eu peço que vocês vão entrando aí, vocês comecem a se manifestar aí para falar se o som tá bom, se a imagem tá legal, porque primeira vez, né, gente? Primeira vez eu costumo fazer lá com o Daniel, mas ele já tem todo um know-how lá para fazer. Aqui a gente está na primeira vez. Aí, Daniel, tá perfeito? Legal? Amém. Glória a Deus. Gente, então como eu tinha falado com vocês, esse projeto aí é para a gente estudar um pouco a palavra de Deus. Eu decidi estudar um pouco o livro de Levítico com vocês. Um pouco não, a gente vai meditar legal naquilo que a palavra de Deus nos diz, porque eu vejo que muita gente nos procura falando assim: ah, pastor, eu tento ler Levítico, chega na hora, fica chato. Fala, Alexandre, tudo jóia? E fala, Gu, beleza? Fala, moçada, o Marcos, galera aí acompanhando a gente, glória a Deus. Vamos compartilhando aí, gente, para que isso venha alcançar muitas pessoas aí. Eu entendo que, como eu estava falando, o livro de Levítico é um livro que muitas vezes assusta pelos simbolismos que ele tem, pela forma, você tem que focar muito na pessoa de Cristo para que você possa entender o livro de Levítico. Mas eu vou falar para vocês, o livro de Levítico é o livro que mais fala de Jesus na Bíblia. Fala até mais do que os evangelhos. E a gente vai ver isso aí, a minha esposa linda, esposa, estamos aqui do lado, mas estamos juntos. Gente, então vamos começar meditando um pouco, vamos orar e vamos pedir para que Deus venha nos iluminar, dar graça para a gente, tá? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por essa oportunidade, por essa tecnologia que o Senhor disponibiliza para nós, para que a gente possa fazer a Tua palavra alcançar o coração das pessoas. Nos ajuda, nos dá graça, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, como é que a gente vai fazer? Eu não vou fazer versículo por versículo, senão a gente não termina nunca. Então eu estou sintetizando o livro de Levítico por blocos. Então hoje eu vou pegar o capítulo 1, 2 e 3 de Levítico para que a gente possa estudar. E eu vou tirar as principais partes disso para que você tenha um norte, uma compreensão. E com base nisso você tem condição de estudar sozinho. Você não vai ficar mais boiando, não vai ficar mais viajando na maionese aquilo que a palavra de Deus está falando com a gente, tá? Então eu quero primeiro apresentar para vocês o livro de Levítico. O livro de Levítico, gente, ele é o terceiro livro ali do Pentateuco, né? E ele tem um nome Levítico, porque é um nome que as traduções latinas deram o nome Levítico, mas na verdade o nome original no hebraico é um nome chamado Vraiká. Por que Vraiká? Vraiká vem da primeira palavrinha lá, e disse Deus. Você vai ver que a primeira palavra do livro de Levítico vai falar, e disse Deus a Moisés. E na verdade, qual o intuito do livro de Levítico? O livro de Levítico ele vem para quê? Para poder demonstrar as várias práticas que o sacerdote tinha que ter, e todas essas práticas, conforme a gente vai estudar aqui, gente, todas as práticas, tudo aquilo que o sacerdote fazia, aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Toda a Bíblia ela aponta para Jesus, mas nós vamos ver por trás desses versículos aqui, por trás de todo desse sacrifícios que tinha, de todo o simbolismo, nós vamos ver que fala exatamente da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai falar assim, ó, chamou o Senhor a Moisés, é o Vraiká que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Então eu espero que você esteja empolgado. Se você quiser fazer pergunta, faça, coloque a sua pergunta. Eu não sei se vai dar para responder de todo mundo, porque a intenção, gente, não é o estudo demorar muito. Eu quero fazer entre 30 e 40 minutos, para poder ainda responder a questão de vocês. Graças a Pai, Sandra, Bruna, Deus abençoe. Então, gente, o livro de Levítico ele vai tratar justamente da santidade de Deus. Nós vamos ver que o livro de Levítico ele vai falar da santidade do Senhor nas nossas vidas, aquilo que ele exige de nós. Então, nós vamos ver já no começo, vai falando o quê? Dos aspectos sacerdotais
que apontam para Jesus. Então a gente vai ver falar muito de sacerdote, a gente vai ver falar muito de sacrifício, a gente vai ver falar muito de oferta, a gente vai ver falando muito de oferecer, de simbolismos da palavra de Deus, e a gente vai mergulhar um pouco nisso agora. Então, o capítulo 1, 2 e 3 de Levítico vai falar o quê? Vai falar de, capítulo 1, holocaustos. O capítulo 2 vai falar de o quê? De oferta de manjares. E o capítulo 3 vai falar de oferta pacífica. Mas pastor, o que é esse holocausto? É aquilo que aconteceu com os judeus lá atrás com Hitler? O que é oferta de manjares? Será que alguém vai vir com manjar de coco para eu vir comer com um pedaço de ameixa junto? E o que é essa oferta pacífica? A gente vai descobrir tudo isso junto e é bem fácil, gente. E tudo isso aponta para Jesus, tá? Então vamos lá. Primeiro, capítulo 1. Ali vai falar o quê? De holocaustos. Qual que é a base do capítulo 1? Vai falar de holocausto. E o que é o holocausto? O holocausto, na verdade, era um sacrifício feito de oferta animal. Um animal que era sacrificado para que fizesse o quê? Fizesse uma religação entre Deus e o homem. Por que o homem foi obrigado a fazer isso? Porque o homem, em virtude do pecado, ele foi o quê? Desconectado com Deus. Quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam lá no jardim, o que aconteceu? O homem foi desconectado daquela comunhão que ele tinha com Deus. Nós vamos ver no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 2, que Deus ele visitava Adão e Eva na viração do dia. E quando o homem peca, ele tenta fugir do Senhor. E o Senhor o quê? Ele faz um sacrifício, veste o homem de peles, e a partir daquele momento Deus institui o quê? Uma forma de se comunicar com o homem. Porque o homem ele tem uma necessidade de se comunicar com Deus. Por mais que você possa falar, eu não preciso de Deus, por mais que você seja ateu, meu querido, saiba que Deus ele tem uma vontade tremenda de se comunicar com você. Deus ele fica, é lógico que Deus ele não tem os mesmos sentimentos que a gente, mas ele fica realizado de poder conversar com você. Então, Deus ele quer se reconectar com o homem, então ele começa a dar instruções. Então a palavra holocausto no hebraico é uma palavra chamada olá. Olá, não é olá de olá. Lembra do olá, lembra do oi. Por quê? Essa palavra olá é uma palavra que quer dizer o quê? Quer dizer o quê? É uma oferta que sobe, é algo que sobe agradavelmente a Deus. Por quê? Porque a oferta ela era colocada num altar. Para quem não sabe, o tabernáculo do Senhor, ele era composto de quê? De 3 lugares distintos. Então imagina uma igreja com 3 salas distintas. A primeira era um lugar aberto, que era chamado do quê? De átrio. O segundo lugar era um lugar chamado lugar santíssimo, lugar santo, desculpe. Ali tinha um altar no meio, um altar de ouro, que era o altar de incenso. Na direita, à sua direita, tinha uma mesa com os pães, que significa a palavra de Deus. E à sua esquerda tinha um candelabro, aquele com 7 perninhas, que o que? Significa o Espírito Santo que dá entendimento para quê? Para a palavra de Deus que está à frente dele. É ele que ilumina a palavra de Deus. Porque se você tentar ler a palavra de Deus sem a iluminação do Espírito Santo, você não vai conseguir entender nada. É isso mesmo, Alexandre. Cheiro suave. E a gente vai entender essa expressão cheiro suave, ela não vem à toa. Deus ele dá essa expressão justamente que eu vou indicar para vocês algumas coisas aqui. A gente vai saber o porquê do cheiro suave. Mas enfim, o sacerdote, ele tinha por prática fazer sacrifícios para quê? Para que esse holocausto subisse com cheiro a Deus, para que Deus recebesse esse sacrifício para reconectar a comunhão com o homem. E é isso que ele fazia, ele degolava um cordeiro e colocava ali naquele altar que era chamado o quê? Altar de holocaustos. Não vamos confundir, gente, com o altar de sacrifício, que eu vou ensinar para vocês o que é. Então esse altar de holocausto, o que era? O sacerdote degolava aquele cordeiro, ele pegava o sangue que saía daquele cordeiro, e o que fazia? Ele jogava ao redor daquele altar, significando o quê? O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus Cristo, que sendo derramado, quando a gente fala que o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz, o que aconteceu? Quando Jesus estava morto, com os braços estendidos, o sangue de Jesus ele escorria pela cruz e tocava a terra.
Com isso havia o quê? Houve uma santificação da terra. A terra que foi amaldiçoada pelo fato do homem ter pecado, a partir desse momento ela passa a ser santificada, porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Então esse altar ele tinha um sacrifício de cruz. Ah, pastor, mas era um caixote assim, como que tem um sacrifício da cruz? Tinha, gente. Se você for mergulhar mais na palavra de Deus, você vai ver que em algumas traduções vai falar que nesse altar ele tinha o que? Chifres. Ou em outras traduções vai falar que no altar tinha pontas. Ele tinha 4 pontas, uma em cada ponta. Por que 4? O 4 na Bíblia vai falar do que? Dos 4 pontos cardeais, vai falar de uma totalidade, vai falar do que? Quando a gente vai ver lá em Ezequiel, quando há o Vale dos Ossos Secos, o que o profeta fala? Vento, vai falar espírito que vem dos 4 cantos da terra, porque vai falar dos pontos cardeais, que atinge uma totalidade. Então, o sacerdote ele pegava aquele sangue, ele passava nas 4 pontas do altar, e essas 4 pontas significam o quê? A cruz. Tudo ali está embutido, gente, são simbolismos que apontam para o sacrifício de Cristo. Então, nesse altar onde era morto o cordeiro, o sacerdote, antes dele derramar o sangue ao redor do altar, ele colocava o sangue nas 4 pontas do altar. Para quê? Simbolizando a graça do Senhor, simbolizando onde o Senhor Jesus foi preso. A gente vai ver que existia 4 pontos na cruz, onde o Senhor Jesus ficou com a cabeça, onde ele ficou com os pés, onde ele ficou com um braço e onde ele ficou com outro braço. Então tudo é um simbolismo, tudo aponta para o Senhor Jesus, meus amados. Então isso era para quê? Para aproximar o homem de Deus. E a palavra oferta, que nós vamos ver logo no início do texto, que vai falar que eles ofereciam uma oferta de cordeiro, é uma palavra no hebraico que se chama o quê? Corban. Corban quer dizer o quê? Aproximação. Corban ele vem de uma raiz no hebraico que é uma raiz que se chama carabe. Carabe quer dizer o quê? Amigo, aquele que está perto, aquele que está mais, que se aproximou, aquele que tem intimidade. Ou seja, a partir do sacrifício do Senhor Jesus, nós, meus amados, que andávamos em trevas, nós passamos a andar em luz. Por isso que você não pode ter o entendimento e falar, o Antigo Testamento já não serve mais para nada. Serve. Ele é a sombra, como vai dizer lá em Hebreus capítulo 10, ele é a sombra das coisas vindouras. Mas para que serve uma sombra? Gente, a sombra é importantíssimo. Para que a sombra é importante? Quando você quer saber que em direção que a luz está vindo para você, você olha para a sombra. Porque às vezes o sol pode estar aqui ou aqui, você não sabe exatamente, mas você olhando para a sombra, você vê o quanto você está sendo iluminado. Então quando você tem dúvida de alguma coisa, você olha para o Antigo Testamento e você consegue enxergar Jesus em todas essas coisas. Então, esse corban era uma aproximação entre Deus e o homem, e isso foi muito importante. E a gente vai ver na palavra de Deus que o Antigo Testamento se conecta com o Novo Testamento. Quem puder colocar no texto aí, puder copiar aí, quem tiver no computador, que eu estou usando meu iPad, e fica ruim para eu copiar, colocar 2 Coríntios capítulo 5, do 17 ao 19. A gente vai ler junto e a gente vai ver que tem toda uma conexão com isso que acontecia lá atrás. Olha o que vai estar escrito. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí tá vendo, gente? Olha a aproximação, olha o corban fazendo efeito aqui no Novo Testamento. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal porque a gente já vê que esse sacrifício de Jesus, aquilo que nós servimos, aquilo que nós cremos, não apareceu há 2000 anos atrás. Isso já vem lá. Deus já queria se manifestar com o homem, Deus já queria se comunicar com o homem e fazia dessa forma para que o homem pudesse entender. É muito legal, por isso que você já está em Cristo, você é nova criatura. A gente vai ver o Paulo falando um pouco antes, ele vai falar, portanto, a partir de agora,
a ninguém olhe as pessoas segundo a carne, ou seja, aquela pessoa que você enxergava antes apenas como uma pessoa, a partir do momento que você está em Cristo, você olha as pessoas como sendo seu irmão, como alguém em que Deus quer se manifestar na vida dela. E eu digo para você, Jesus se manifesta através da sua vida. Jesus ainda não voltou em carne para a terra. Então o que ele faz? Ele se utiliza das nossas vidas para quê? Para se manifestar na terra. E por que ele fez isso? Porque o sacrifício dele foi perfeito e trouxe o que? Reconciliação. Foi o que? A partir de um corban, a partir de um sacrifício de cordeiro, Deus ele começou a falar com o homem. Então, a gente vai ver que como que era a dinâmica desse sacrifício. O sacerdote pegava um cordeiro, ele tinha que ser sem mancha, ele tinha que ser perfeito, não podia dar coisa meia boca para Deus. Eu pergunto para você, o que você tem dado para Deus é sem mancha? O que você tem dado para Deus é perfeito? Porque Deus, gente, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o negócio fica mais estreito para a gente, o negócio fica mais difícil. Então a gente tem que entregar o nosso melhor para Deus. Esse é o simbolismo de entregar um sacrifício perfeito. Deus, Pai, ele entregou o que ele tinha de melhor para poder o quê? Reconciliar o homem com ele. Foi Deus fazendo um sacrifício em si mesmo para que o homem fosse reconciliado com ele. Porque eu já vi gente falando que Jesus morreu para satisfazer o diabo. Gente, o diabo não tem poder nenhum, o diabo é um tolo, o diabo é um abusado que foi tentar pôr a cara com Deus. Então Deus, ele sacrifica o Senhor Jesus para que cumprisse a própria justiça de Deus. Como tinha uma lei que dizia que aquele que pecasse, esse morreria, então Deus, para poder satisfazer a sua própria justiça, ele manda o seu filho, sem pecado, para poder morrer por nós. Gente, é muito maravilhoso. Então a gente vai ver que ele pegava o cordeiro, o sacerdote, ele entrava ali naquele pátio, e naquele pátio tinha um altar, que era um altar de bronze. Lembra, gente, guarda isso no seu coração. Sempre quando você vê bronze na Bíblia, vai falar de julgamento. Bronze na Bíblia, o símbolo do julgamento na Bíblia é o bronze. Assim como o ouro é o símbolo da glória de Deus. Assim como a prata é o símbolo da redenção de Jesus nas nossas vidas. Então a gente vai aprendendo, conforme a gente for caminhando junto, a gente vai aprendendo um pouco mais desses simbolismos aí. Amém? Então ele pegava o cordeiro e o que ele fazia no cordeiro? Ele colocava a mão em cima do cordeiro e transferia os pecados dele e de todo o povo para aquele cordeiro. Para que aquele cordeiro ficasse o quê? Cheio de pecado. E assim sim, ele degolava aquele cordeiro. Olha o que está escrito aqui em Levítico 1, do 4 ao 5. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e espargirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então viu que coisa maravilhosa isso aí, gente? Ele passou todos os pecados para quê? Para aquele cordeiro. Para que aquele cordeiro fosse o quê? Imolado, ele fosse o quê? Oferecido como cheiro suave às narinas de Deus. Então, isso é muito importante, porque quando ele coloca a mão naquele cordeiro, o que acontecia com o sacerdote e com o povo? Primeiro, eles tinham que crer que eles eram pecadores. A mesma dinâmica acontece conosco. Quem que vai até Cristo? Quem reconhece que é pecador. Você que está aí, que acha que não tem pecado, que é o santão, abre o teu olho, viu, filho? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá Romanos 3:23. Sendo, pois, justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, não pense você que você não precisa de Jesus, não. Precisa sim. Precisa muito. Então, primeiro, o sacerdote e o povo tinham que reconhecer que eram pecadores. Segundo, eles tinham que ter fé, que a partir do momento que eles colocassem a mão sobre a cabeça do cordeiro, os pecados deles estavam sendo transferidos. A mesma coisa acontece conosco. Como que nós obtemos a graça do Senhor Jesus Cristo? Através da fé. Às vezes as pessoas acham que a fé, você tem que fazer uma concentração, você tem que caminhar, você tem que fazer peregrinação para algum lugar. Não.
basta crer, basta você confiar que em Jesus o teu pecado foi levado ali e ó, acabou, acabou. Então, e ele tinha que crer que a partir do momento que aquele sacrifício fosse feito, Deus iria receber aquele sacrifício. E sabe qual é o melhor de tudo, gente? Deus recebeu o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, gente. Foi maravilhoso. Deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo da gente falar dos 3 capítulos aí. Se eu não conseguir falar, gente, dos 3 capítulos, Orlandão, um beijo para você e para Simone. A gente vai continuando depois, tá, gente? A gente não vai parar, tá? Vamos lá. Então, o que a gente vai ver aqui? Que toda essa ordenança que vai falar aí de sacrifício de cordeiro, vai falar de sacrifício de bode, vai falar de sacrifício de aves, tudo isso já... Quando que isso aconteceu a primeira vez na Bíblia? Sabe quando que isso aconteceu? Lá em Gênesis, no capítulo 15, com Abraão. Então, gente, às vezes a gente vê alguns aspectos na lei que Deus deixou para Moisés na lei, mas só foram ali catalogados, porque isso já acontecia antes. Ou seja, a gente vai ver que lá atrás, antes da lei ser promulgada, matar já era pecado. Por isso que Deus foi lá conversar com Caim. A gente vai ver que lá na lei, antes da lei, lá atrás, adultério já era pecado. Porque a gente vai ver Abraão, Deus repreendendo lá o faraó porque ia se deitar com a mulher de Abraão. Então a gente vai ver que alguns aspectos da lei já vieram antes da promulgação da lei. Então, o que eu aprendo com isso? Que quem tem comunhão com Deus, aquele que busca a Deus com sinceridade no coração, Deus não precisa ficar falando para ele aquilo que tem que fazer ou não. Ou você é aquele tipo de pessoa que toda hora Deus tem que ficar puxando a sua orelha no momento que você vai orar, ou no momento que você vai no culto, você apanha e vai embora para casa de tanto apanhar. Não é o intuito de Deus, não é isso. O intuito de Deus, meus amados, como a gente falou um pouco antes, é o que? Estabelecer um relacionamento, estabelecer uma parceria com o homem. Deus, ele tem uma vontade tremenda de mostrar os segredos dele do seu coração. Gente, você é templo do Espírito Santo e Deus quer o quê? Quer mostrar, Deus quer se revelar a ti. E como que ele se revela a ti? Quando você tem amizade com o Senhor, ele revela as coisas antes de você ler alguma coisa, antes de você ser mandado por alguém. A gente vai ver quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, lá em Sodoma, o que ele falou? Ele falou, não vou esconder isso do meu amigo Abraão, ele é meu amigo, ele tem amizade comigo, ele vai lá e fala para Abraão tudo aquilo que vai acontecer. Deus quer falar para você o que vai acontecer, Deus quer revelar coisas, Deus quer revelar mistérios através do Espírito Santo. Existe algo na palavra de Deus que se chama os dons do Espírito, e os dons do Espírito, meus amados, se revelam no seu coração, meus amados. Léo, o sacrifício levítico não teve início isso, 3:21, mas foi um sacrifício velado, foi um sacrifício que a gente não sabe o que foi sacrificado ali. A gente vê de forma mais explícita aqui em Gênesis capítulo 15, verso 9. Se alguém puder colocar aí, olha o que vai falar aqui em Gênesis 15, verso 9. Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Tá vendo, gente? Então esse sacrifício já foi feito por um homem que foi considerado amigo de Deus. Gente, vamos ser amigo de Deus, seja amigo de Jesus. Sabe como que você faz para ser amigo de Deus? Dobra o teu joelho, entra no teu quarto e fala, Espírito Santo, invade meu coração. Porque hoje em dia, quem age através de nós é o Espírito Santo. Pede para ele, fala para ele que você quer ser amigo dele. Fala para ele que você quer saber das coisas antes do tempo. Fala para ele que você quer ter direção de Deus para fechar negócio, para arrumar namorada, para casar, para poder fazer tudo o que você quiser na vida, para comprar carro, para comprar casa. Pede ajuda para o Espírito Santo, ele é teu amigo.
E foi isso que Abraão fez. Abraão que ele fez esses sacrifícios antes de Deus ter ordenado. A lei foi aparecer sabe quando? Após quase 1000 anos depois de Abraão. Então antes disso, Abraão ele já estava fazendo aquilo que Deus se alegrava. Ele queria ter uma conexão com Deus. E a gente vai ver que nesse capítulo 15 é onde Deus ele sela a promessa com Abraão. Ele fala: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele foi aceito por Deus porque ele fez sacrifício? Não. A gente vai ver que no 15:6, antes daquilo que a gente leu, ele vai falar assim: e creu Abraão no Senhor, e isso foi lhe imputado como justiça. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que você não precisa fazer sacrifício, você não precisa fazer jejum para poder se conectar com Deus. É lógico que jejum é bom, mas você não precisa fazer isso para ser aceito por Deus. Você não precisa fazer peregrinações, você não precisa fazer promessas, você não precisa fazer nada, sabe por quê? Porque através do sacrifício de Cristo você é aceito por Deus. Aleluia, aleluia. Gente, para finalizar o capítulo 1, eu quero ler com você capítulo 1, verso 13. Olha o que vai estar escrito e vai falar com algo que acho que talvez poucas pessoas enxergaram isso no Novo Testamento. Olha aqui. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Gente, vocês já viram isso e nunca perceberam? Assim como um dia eu também não tinha percebido, no dia que eu percebi eu quase virei de piroleta. Gente, existia um ritual para que depois da degola do cordeiro, deveria ser feita uma lavagem nesse cordeiro para que ele pudesse ser queimado naquele altar. Então, uma das características aqui era o quê? Que eles lavavam os pés daquele cordeiro, daquele sacrifício. Gente, aí eu volto, a gente vem para o Novo Testamento. O que Jesus fez em João capítulo 13? Quando ele foi ser sacrificado, ele fez o quê? Lavou os pés dos seus discípulos. E isso, meus amados, tem uma mensagem muito grande. A gente vai ver que os discípulos, todos eles, meus amados, morreram de morte violenta. Segundo a tradição, talvez somente João não tenha morrido numa morte tão violenta. Mas nós vamos ver que João ele sofreu muito no final da sua vida ali na ilha de Patmos. Então, gente, quando Jesus ele lava o pé dos seus discípulos, é como se ele estivesse falando: ó, eu estou lavando o pé de vocês porque vocês vão ser sacrificados na pregação do Evangelho. Vocês vão ser sacrificados por mim. Aí eu pergunto para você, Jesus tem lavado seus pés? Porque a gente vai ver um Pedro ali naquele momento em João 13, em que Jesus foi lavar os pés dele e falou: não, Jesus, você vai lavar meu pé? Não pode. Aí Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro fala assim: então tá bom, não lava só os pés, não lava o corpo inteiro. Mas o simbolismo era os pés. Por isso que Jesus fala: o que eu estou fazendo agora para vocês, vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender lá na frente. É muito legal, gente. Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele está falando: ó, vocês vão pregar o Evangelho e vocês vão ter a vida sacrificada. É lógico, a salvação deles não foi paga com a vida deles, mas eles tiveram o quê? Uma vida agradável ao Senhor. A morte deles subiu como cheiro agradável ao Senhor. Lembra do Salmo 116? O que o Salmo 116 vai dizer? Agradável é aos olhos do Senhor a morte do justo. Deus não quer que a gente morra, mas se a gente morrer pregando, cumprindo o seu ministério, ou melhor ainda, quando você morre para você mesmo, para suas próprias vontades, Deus recebe isso com cheiro suave e agradável. Deus ele está lavando, Senhor Jesus já lavou os teus pés, e se necessário for, nós vamos à morte. O Espírito Santo vai nos capacitar. Amém? Oi, Eli, gente boa, Deus abençoe você, glória a Deus. Gente, então a gente vai ver que outra coisa no sacrifício de Abraão, ali existia o quê? Ovelha e cabra. Se você quiser anotar aí, depois para você poder estudar, você vai ver que o quê? Em Levítico 1:10 fala de ovelha e cabra. Vai falar o quê? De cordeiro lá. Você vai ver que em Levítico 1:3 vai falar de cordeiro. E vai falar de aves. Você vai ver que em Levítico 1:14 vai falar das aves. É, gente, tudo que está lá, a Bíblia, meus amados, complementa a si mesmo.
Gente, eu vou no máximo mais 5 minutos, infelizmente não vai dar para a gente entrar muito no capítulo 2, que a gente acabou falando demais. Ou a gente pode combinar de semana que vem, a gente entrar um pouquinho antes, a gente entrar às 9 horas para a gente poder falar mais. É que eu não quis confrontar com o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional tem mais ibope que eu, gente. Ai, mas vamos lá, ó. Finalizando por tudo, então, a gente vai ver que existem o quê? Ali então, sacrifícios que eram de animais terrestres, que eram as vacas e os bois. E existiam o quê? Sacrifícios que eram de aves. Sabe qual que é o simbolismo disso? Tem todo um sacrifício, tem todo um simbolismo atrás disso. Vai falar que isso significa o quê? O sacrifício de boi significava o quê? Que existiam sacrifícios que eram terrenos, que eram o quê? Daquilo que Jesus fez andando como homem sobre a terra. Jesus foi 100% homem, então ele caminhou sobre a terra como homem, então vai falar do sacrifício do boi. E o que vai falar do sacrifício da rolinha, vai falar do sacrifício da pomba? Vai falar de um sacrifício celestial, porque ao mesmo tempo que Jesus, ele era homem, ele era 100% Deus, então existiram dois sacrifícios, existiram sacrifícios de duas dimensões, uma dimensão terrena, uma dimensão física e também uma dimensão celestial. Olha o simbolismo de novo, falando lá com o Novo Testamento. Lembra de Jesus expirando ali na cruz, vem um soldado e fura o seu lado. Quando ele fura o seu lado, o que sai ali de Jesus? Sai sangue e água. Sangue vai falar do quê? Sangue vai falar do quê? Da vida terrena. A água vai falar do quê? Da vida no Espírito. A água na Bíblia significa Espírito Santo. Vai falar que a terra, ela se tornou sem forma e vazia, porque ela estava submersa em águas. A água é o elemento criador de Deus. A água, meus amados, imagine Deus nos criando, Deus criando o planeta Terra como? Fazendo o quê? Incubando na barriga de Deus. Imagina uma barriga de uma grávida. Como que acontece com a barriga de uma grávida? Que a criança fica ali dentro de um líquido amniótico. A mesma coisa aconteceu com a formação do planeta. A Terra estava envolta em águas. E no momento que Deus criou-se uma expansão, criou-se uma bolha de ar e o mundo foi formado. Então, água, vida celestial, sangue, vida terrena. Então vai falar do sacrifício do boi e vai falar do sacrifício celestial, que é o sacrifício da pombinha. Amém, irmãos? Eu peço perdão para vocês, porque a hora passou muito rápido, aí deu meia hora, aí a gente caminhou, deu 35 minutos. Então eu quero propor um desafio para vocês. Tem gente mandando o Jornal Nacional se lascar aí, tem gente falando para a gente começar mais cedo. Então vamos combinar um negócio, dá um joinha aí, se manifesta aí, se você topa semana que vem a gente começar às 9 horas, tá? Semana que vem a gente começa às 9 horas, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou salvar, eu vou pedir para o Daniel me ajudar depois aí, eu quero salvar isso aí, vou colocar lá na minha página no YouTube, tá? Eu tenho uma página no YouTube que se chama Alisson Aba, A-L-I-S-S-O-N Aba. Eu vou colocar essa ministração lá, esse estudo lá e vai ficar lá. Então já deu para perceber, eu achei que ia dar para a gente fazer o capítulo 1, 2 e 3 de Levítico. Vai continuar, a gente vai fazer aquele projeto original nosso mesmo, um capítulo por semana. Então, se você quiser estudar o livro de Levítico, já dá para você estudar, você tem condição agora de começar a estudar, já com esse olhar que ali tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo, tá? Então eu conto com a participação de vocês, preparem perguntas com referência ao capítulo 2 para a semana que vem, e a gente vai derrubar tudo, a gente vai quebrar tudo, tá, gente? Então um grande abraço para vocês, de coração um beijo para todo mundo que nos assistiu, compartilhe, divulgue, se você gostou, divulgue, porque isso é para o reino de Deus, tá? Eu quero fazer uma oração antes da gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada vida que nos acompanhou aqui esta noite, que possamos cada vez mais mergulhar no Teu Espírito, que possamos cada vez mais te enxergar, e enxergar, meu Pai, o Teu Espírito através da letra, meu Pai. Santifica a vida de cada um, opera milagres, supre as necessidades de cada um, e que aquilo que deseja o coração de cada pessoa que nos acompanhou seja
concedido por Ti, meu Pai. Pai, abençoa, é que eu te peço em nome de Jesus. Gente, um beijão para vocês, amo vocês de coração. Semana que vem a gente tá junto aí. Um abração, tchau, tchau.